Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio, ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quarta-feira sou eu, Mariana Siqueira, hoje acompanhada do Augusto César. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mariana. E no programa de hoje você confere mais um boletim da série A Copa no Mundo. No quadro Além do Futebol, o ouvinte vai conferir um boletim sobre a lutadora Amanda Nunes, aniversariante do dia. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está rolando no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Vamos começar falando sobre o Vila Nova. Após a queda de rendimento recente da equipe, que chegou a ser líder da Série B, o Tigrão se encontra na sexta colocação com 13 pontos conquistados. Pois é, Augusto, o Colorado busca sorte para sair desse número tido como o do azar nessa sexta-feira. O time da capital enfrenta o CSA no Serra Dourada às 8h30 da noite. Entretanto, o Vila Nova não vai ter vida fácil. O time alagoano é o vice-líder da competição, com 15 pontos, e promete estragar a noite de sexta-feira dos goianos. O Azulão, que acabou de contratar o veterano Juan para o meio de campo, conta com dois jogadores muito ofensivos. Exatamente, Augusto. O CSA conta com o Didira e Michel Douglas como uma das forças de seu ataque. Ambos os atletas marcaram 4 gols durante a competição e estão na vice-artilharia da Série B. Mas Vila Nova também conta com seus trunfos. Após as 2 derrotas sofridas nos últimos jogos, o Tigrão vai ter 2 jogos em sequência dentro de casa. Os embates vão ser contra o CSA, nesta sexta-feira, como já falamos, e contra o Fortaleza, na próxima terça. Além disso, o Colorado anunciou na segunda-feira mais 2 reforços para o seu elenco, vindos do time localizado do outro lado da Avenida Rio Verde, a Aparecidense. O lateral esquerdo Hélder e o atacante Alex Henrique foram contratados pelo time da capital. Os 2 atletas mudaram de ares após a eliminação do Camaleão da disputa da Série D. O Vila Nova sondava a situação da dupla desde o Campeonato Goiano e com a eliminação da Aparecidense encerrou a sua temporada. E como a eliminação da Aparecidense encerrou a sua temporada, a negociação foi facilitada. Mas nem tudo são flores para o Colorado. O Tigrão teve o lateral esquerdo Gastão Filgueira expulso na última partida contra o Coritiba. Além disso, Wesley Matos recebeu o 3º cartão amarelo e vai poder assistir o jogo do seu time em casa, junto com o lateral uruguaio. Outro jogador que vai faltar ao duelo contra o CSA é o Meia Elias. O jogador de 34 anos se lesionou no último jogo, saindo do banco de reservas, e teve que ser substituído após poucos minutos em campo. Após muitos minutos fazendo os exames, foi constatado pelo departamento médico do Vila Nova uma lesão na coxa esquerda de Elias. O seu prazo de recuperação é de 3 a 4 semanas e o jogador deve desfalcar a equipe por pelo menos 5 jogos. Vale lembrar que o calendário da Série B não para com o início da Copa do Mundo, como acontece na primeira divisão. Sendo assim, o Meia deve voltar apenas na 13ª rodada, em duelo contra o Juventude. Falamos agora do Atlético. O rubro-negro campineiro vai receber o Goiás nesse sábado, às 4h30 da tarde, em partida que será transmitida pela Rádio Universitária. Fique sintonizado a partir das 4 horas para acompanhar a equipe dos doutores da bola nesse duelo. O 13º colocado na competição vem de um retrospecto ruim.
Nos últimos 3 jogos, o Dragão conquistou apenas 5 pontos, com 2 empates e 1 vitória. Além disso, o Atlético corre o risco de perder o seu lateral esquerdo Mascarenhas para o exterior. O jogador, que pertence ao Fluminense e está emprestado ao rubro-negro, recebeu sondagem de diversos clubes italianos. Exatamente, Mariana. O jogador revelado pelo Tricolor do Rio é observado desde as categorias de base pelo Milan, o Benfica e a Fiorentina. Recentemente, a Sampdoria também demonstrou interesse pelo jovem de 19 anos. O Fluminense espera uma proposta a partir de julho e sua situação financeira crítica facilitaria a venda de seus jovens atletas da base. Dessa forma, Mascarenhas pode ser um dos negociados e assim o Dragão pode perder o seu titular da lateral esquerda. Outro time que vem em má fase é o Goiás. Hoje de manhã, o CT do time acordou com sal grosso espalhado ao redor de sua entrada, provavelmente jogado por algum torcedor. É possível que o sal grosso atirado pelo torcedor esteja surtindo algum efeito. Ainda hoje, o Esmeraldino conseguiu um efeito suspensivo e a partida contra o Paysandu vai ser com portões abertos ao torcedor. Tendo em vista o clássico contra o Atlético, a ser realizado neste sábado, o goleiro Marcelo Rangel ressaltou a necessidade de se conquistar os 3 pontos. Entretanto, o goleiro também destacou a campanha atleticana e o respeito que se deve ter ao adversário. Um clássico, independente, quem tá melhor ou quem tá pior, acho que ele não tem favorito. Nós hoje estamos atrás do adversário, é um adversário que é muito qualificado. Qual que é o principal objetivo hoje? É vencer a primeira partida, conseguir uma vitória para que esse momento ruim ele se afaste. Acho que esse é o pensamento de todos. Mas um clássico também tem o lado bom. Se você vence um tipo de jogo como esse, e isso pode ser uma maneira que o grupo possa encontrar de retomar o caminho aí da vitória, dessa confiança e de você começar a subir aí degrau por degrau dentro da competição. O Esmeraldino também anunciou na tarde dessa terça-feira a contratação de Vitor Ramos. O jogador de 29 anos chega para reforçar a zaga do clube da capital, que possui a segunda pior defesa da competição. A equipe ocupa a 19ª colocação da Série B, com 2 pontos conquistados em 7 jogos. Está na frente apenas do Criciúma. O Lanterninha da 2ª divisão ganhou apenas 1 ponto neste período. Um gol para a história. A partida entre Brasil e Colômbia na Copa do Mundo de 2014 foi marcada por fortes emoções, como a lesão na coluna de Neymar. Mas o gol que garantiu nossa vaga na semifinal foi histórico, feito pelo zagueiro Davi Luiz. Confira os detalhes do lance na voz de Tandara Reis, com texto de Cláudia Augusto. A Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil, foi palco de diversas emoções envolvendo a nossa seleção. Após o sufoco vindo nas oitavas de final, quando o Brasil passou pelo Chile nos pênaltis, o embate das quartas de final foi carregado de alívio e angústia ao mesmo tempo. O adversário da vez era a Colômbia, que vinha com moral, principalmente graças às belas atuações de James Rodrigues. Mas na partida, o Brasil estava mais inspirado que sua vizinha de continente. Se todos pensavam que o Brasil iria se apresentar nervoso e acuado, se enganaram. A seleção que entrou em campo contava com Júlio César no gol, Maicon, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo na defesa, Fernandinho e Paulinho no meio, Hulk, Oscar e Neymar na frente, com Fred como centroavante. Logo nos primeiros minutos, o grupo mostrou que já tinha tomado o controle da peleja, fazendo forte pressão sobre a Colômbia. Tanto que o Brasil tirou o 0 do placar já aos 6 minutos do primeiro tempo. Em uma cobrança de falta próxima à área, Neymar bateu e o zagueiro Thiago Silva usou o joelho para colocar a bola nas redes. Após abrir o placar, o Brasil manteve o controle do jogo no primeiro tempo, porém sem saber aproveitar as chances de gol. Para mudar a história do embate, a equipe colombiana, comandada então por José Perkman, passou a jogar adiantada, pressionando a zaga brasileira. Mas antes de qualquer reviravolta, outra jogada de bola parada permitiu que aumentássemos a vantagem. E com outro gol de zagueiro, Davi Luiz bateu uma falta na intermediária e a bola foi direto para o fundo do gol, bem no ângulo. Confira os detalhes do lance na narração de Deva Pascovitch.
o zagueiro brasileiro no ângulo superior esquerdo, indefensável para o goleiro Ospina. Símbolo da raça pura desse time brasileiro, Davi Luiz. Goleirão atento ao que ia fazer o Hulk. E aí o Davi Luiz pega com extrema facilidade. O gol fez a Arena Castelão explodir de emoção, já que a vaga na semifinal já estava praticamente assegurada. Mas outros 2 acontecimentos depois disso fizeram com que o Brasil voltasse a se preocupar. Aos 34 minutos da etapa final, Júlio César derrubou Carlos Baga na pequena área, cravando pênalti para os colombianos. James Rodrigues foi para a bola e anotou para a Colômbia, mostrando que a equipe ainda estava na briga para ir para a semifinal. Já no fim da partida, o Brasil, que já tinha perdido Thiago Silva para a semifinal pelo 2º cartão amarelo, viu sua maior estrela ser golpeada pelas costas por Zúñiga, lateral da Colômbia. Neymar caiu no chão e não se levantou mais, ficando fora da Copa. Apesar de tudo, o Brasil se manteve na frente do placar e se classificou para a semifinal contra a Alemanha, outro jogo que marcou a história da seleção brasileira. Mas isso é outra história para contar. Boletim de Cláudio Augusto, na voz de Tandara Reis, para o Estação Esportiva. Brasileirão. A partir de agora, contaremos com a presença de Paulo Emílio de Medeiros até o final da edição deste programa. Boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto. E o Campeonato Brasileiro Série B teve fechamento de rodada ontem. O Sampaio Corrêa recebeu a Ponte Preta no Castelão de São Luís. E os donos da casa conseguiram uma vitória pelo placar mínimo de 1-0. Quem marcou para o Tubarão foi Bruninho, ainda no primeiro tempo. O resultado ajudou o Sampaio a subir 3 posições na tabela e agora é 11º colocado, somando 11 pontos. Já a Macaca perdeu a invencibilidade fora de casa. Além disso, está a 2 posições da zona de rebaixamento. O Clube Paulista soma 7 pontos, um a mais que o CRB, que é o primeiro time dentro do Z4. O jogo morno teve poucos momentos de emoção. E os visitantes quase não ofereceram perigo para a equipe maranhense, que jogou quase todo o segundo tempo com 1 a menos. Isso porque o zagueiro Alisson levou um cartão vermelho aos 11 minutos da etapa final. O duelo no Castelão fechou a 7ª rodada da segundona e hoje já começam as disputas pela 8ª sequência. E o jogo de abertura vai ser às 7h15 na cidade de Sorocaba, entre São Bento e Figueirense. As equipes vão realizar um confronto direto por uma vaga no G4. Se o Figueira sair com a vitória, vai passar a semana na 3ª colocação. Mas se o triunfo for do time sorocabano, o São Bento pula para a 4ª colocação, dependendo do saldo de gols. Mais tarde, às 9h30, o Londrina vai receber o Coritiba no Estádio do Café. O Coxa entra em campo com a missão de se manter na zona de acesso e tem a chance de ser vice-colocado, pelo menos temporariamente. Já o clube londrinense precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. O time tem 8 pontos, 2 a mais que o 17º da tabela. Além disso, a equipe está a 4 jogos seguidos sem ganhar, acumulando 2 empates e 2 derrotas. E agora, falando da elite do futebol nacional, a 8ª rodada da Série A vai começar hoje. Então fique atento nos confrontos que vão compor a sequência nesse meio de semana. 3 jogos vão dar início à série às 7h30 da noite. Vitória Internacional, duelo no Barradão, enquanto o Vasco recebe o Lanterna Paraná Clube em São Januário. O Atlético Mineiro, que ocupa a 3ª colocação, vai até a Ilha do Retiro enfrentar o Sport. Na Arena Condá, a disputa é para fugir da zona da degola. A Chapecoense, 18ª colocada, e o Ceará, o 19º, jogam às 9 horas. Mesmo horário de São Paulo e Botafogo, no Morumbi. O Alvinegro Carioca é o 9º da tabela e o Tricolor, o 4º. O time paulistano ainda não perdeu nesse campeonato, sendo a única equipe invicta. Mas o número de empates supera o de vitórias. E às 9h15, o Cruzeiro vai receber o Palmeiras no Mineirão. A Raposa, depois de ficar 3 rodadas sem ganhar, conseguiu somente 10 pontos e assumiu a 5ª colocação na tabela. Já o Alviverde Paulista tem 1 ponto a mais e é o 7º, mas vem tendo uma oscilação de pontos na rodada. Diferentemente do Grêmio, o clube gaúcho só perdeu uma vez e vai receber o Fluminense em casa. Apesar da única derrota do Tricolor, apesar da única derrota, o Tricolor não somou muitos tentos por causa dos 3 empates.
A situação do Fluminense também é boa na tabela. Ele é o vice-colocado com 13 pontos. E é um ponto a menos que o líder da competição até agora, o Flamengo. E o rubro-negro vai receber o Bahia no Maracanã. A partida tem início às 4 horas da tarde de quinta-feira, dia 31. Um pouco mais tarde, o América Mineiro vai até o Itaquera enfrentar o Corinthians às 6 horas da noite. E fechando a rodada, Atlético Paranaense e o Santos vão duelar às 9 horas da noite na Arena da Baixada. O Peixe e o Furacão se encontram num cenário complicado no campeonato. Os dois somam 6 pontos e a equipe paulista é primeira depois da zona de rebaixamento. Enquanto o rubro-negro sulista é o 17º, abrindo a área da degola. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Na Rádio Universitária são 6h47 e hoje... A Copa no Mundo. Hoje no quadro A Copa no Mundo você conhece um dos países menos conhecidos do Mundial e com os maiores índices de IDH da África, a Tunísia. Isso mesmo, Augusto. Confira agora o boletim de Fabrício Vera sobre a terra de Tunis. Não vamos falar da Turquia, país de Hakan Çalhanoğlu. Hoje vamos falar da Tunísia, país localizado no Maghreb. E se você esqueceu as aulas de geografia, o Maghreb é a região noroeste da África e de predominância árabe, com o Islã sendo a principal religião. A Tunísia, por exemplo, possui 99% da população sendo muçulmanos, e com a grande maioria sendo sunitas. Nos últimos anos, o país fez parte de uma das maiores revoluções contra governos autoritários, a famosa Primavera Árabe. A terra de Tunis foi pioneira ao derrubar o seu ditador, Ben Ali, que estava no poder há 23 anos. Muitas pessoas consideram que o marco inicial para essa revolução foi com o vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, que em um protesto contra o governo, ateou fogo ao próprio corpo e faleceu após o ato. Hoje a nação tunisiana pode escolher os seus representantes por meio do voto. Atualmente, o presidente do país é Mohamed El Sebisi, eleito em 2014 com 55% dos votos que a Tunísia pode oferecer. Em sua história, o território do país fez parte de diversos impérios e civilizações antigas. Fez parte da civilização de Cartaginesa, ou Púnica. Acabou sendo conquistada pelo Império Romano, e depois o Império Otomano tomou dos romanos. Mais para frente, no século XIX, virou colônia da França, até sua independência em 1956. Por conta desse vai e vem de dominadores, a Tunísia possui uma gama de ruínas de diversas civilizações. Muitas dessas bem conservadas, se tornou um enorme atrativo para o turismo na região. E falando no turismo, esse ramo é importante para a economia diversificada do país, que abrange de agricultura até produtos petrolíferos. O país foi considerado uma das economias mais competitivas do continente africano. Além da economia, o que também é uma mistura é o cuscuz, prato típico tunisiano, que leva sêmola de trigo, harissa, batatas, tomate, grão de bico, ras hanout, cebola e azeitonas na receita. Outro prato conhecido e típico da Tunísia é o fricassê, um sanduíche com atum, ovo e alcaparra. E como deu para notar, peixes são uma das bases da culinária tunisiana, junto dos vegetais. Outra curiosidade cultural interessante é a música. O gênero mais tradicional é o malou. E por favor, não confundir esse estilo musical com o político de São Paulo, sendo essa musicalidade uma grande influência da música árabe com a espanhola clássica de Andaluzia. Outro estilo musical presente na região é o Rai, que é a música que vocês estão ouvindo de fundo agora. Esse estilo de música folclórica está presente em grande parte da Tunísia, Argélia e Marrocos. Por fim, outra paixão da nação de Tunis é o futebol, mesmo o país não sendo uma referência no esporte. A seleção vai disputar a sua 4ª Copa do Mundo na história, sendo a última em 2006. Mas a maior conquista futebolística do país não foram as classificações para os mundiais, e sim o título da Copa das Nações Africanas em 2004. Na ocasião, a equipe bateu seleções fortes como Senegal e Nigéria, além do Marrocos na final do torneio. E para a Copa esse ano, todos os tunisianos criam esperanças com o craque do time, o Abi Kazri, meio-campo do Rennes da França. E o camisa 10 promete, principalmente após uma boa temporada na França, com 24 jogos e 9 gols. A Tunísia está no grupo G, junto com a super geração dos jovens da Bélgica, a Inglaterra que busca redenção
e de outro desconhecido, o Panamá. E nos gramados russos, os tunisianos podem até surpreender, assim como seus irmãos argelinos em 2014. Fabrício Vera para o Estação Esportiva. Giro esportivo. E temos péssimas notícias para os ouvintes que pensaram que a greve dos caminhoneiros não apareceria por aqui. Isso porque a etapa goiana do Circuito Caixa foi adiada por conta da paralisação. A prova, que seria realizada nesse domingo, foi remarcada para o dia 8 de dezembro. Segundo a organização do evento, a dificuldade de deslocamento e de recepção de sustentos motivou a escolha pela nova data. Quem já está inscrito não perde a vaga para o evento no fim do ano. Mas, se o competidor quiser ser reembolsado, é só lhe deixar o pedido no e-mail contato@circuitocaixa.com.br. Agora vamos falar do evento desse fim de semana que não foi afetado pela greve. A rodada da Liga das Nações de Vôlei Masculino, sediada em Goiânia, está confirmadíssima. Na ocasião, o Brasil encara Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. O circuito começa na sexta e vai até o domingo. As entradas dão direito ao torcedor a acompanhar apenas um dia de competição. Os confrontos vão ser realizados no Goiânia Arena. No primeiro dia, às 3 da tarde, a seleção brasileira pega a Coreia do Sul. Um pouco mais cedo, 12h15, Japão e Estados Unidos duelam. No sábado, os brasileiros enfrentam os japoneses às 8h35 da manhã. Às 11h é a vez dos sul-coreanos encararem os estadunidenses. E para fechar, no domingo, Coreia do Sul e Japão travam o confronto dos asiáticos às 10h05 da manhã. Brasil e Estados Unidos fazem o último jogo, marcado para 12h40. Sem dúvidas, o encontro entre canarinhos e americanos é o mais esperado. Por isso que os ingressos do terceiro dia estão esgotados. Quanto aos jogos da sexta e do sábado, os torcedores ainda podem encontrar entradas na arquibancada. Vale lembrar que nossos representantes vão fazer um treino aberto nessa quinta, às 10h30 da manhã. Hoje no mundo dos tatames tem um atleta soprando as velhinhas. O dia 30 de maio é aniversário não só de um dos lutadores brasileiros, perdão. Nessa mesma data, há 40 anos, nasceu Lyoto Machida, ex-campeão meio pesado do UFC. De origem japonesa, o lutador nasceu em Salvador e teve o karatê como sua base nas artes marciais. O atleta ocupa hoje a 9ª posição do ranking mundial do UFC. Na sua vitória, foi por nocaute em cima de Vitor Belfort. A outra aniversariante do dia nasceu 10 anos depois de Machida. Amanda Nunes é a atual campeã do peso galo feminino e carrega vários outros títulos na carreira. E para saber mais sobre a trajetória da lutadora brasileira, acompanhe o boletim de Mariana Siqueira. Aí está! É do Brasil! É do Brasil! O cinturão fica no Brasil! Amanda! A leoa! A lutadora das artes marciais mistas Amanda Nunes nasceu em Pojuca, na Bahia. Apesar de ser uma amante do futebol, Amanda se encontrou mesmo nos ringues. Começou a lutar com 16 anos e antes de completar os 20, já tinha iniciado nos treinos profissionais. Aos 23 anos de idade, Amanda estreou na competição do Strike Force. Na sua luta inaugural do campeonato, já se destacou. Venceu por nocaute a canadense Julia Budd, com apenas 14 segundos de disputa. A baiana saiu do interior do seu estado para conquistar o mundo na sua categoria. Buscando um espaço no esporte, a atleta se mudou para Nova Jersey e depois foi para Miami, onde ficou. O seu objetivo foi sendo conquistado. Assim que foi para os Estados Unidos, a atleta passou por dificuldades. Sua casa, por algum tempo, era a própria academia onde treinava. E no recinto, tinha que enfrentar o frio e se manter disposta para as preparações. O início do seu período de participação na luta internacional foi de sucesso, mas não é incomum que se tenha uma baixa em alguma parte da carreira, e foi o que aconteceu. No Strike Force de 2011, Amanda foi finalizada por Alex Davis, e a derrota abalou a autoestima da brasileira, mas o apoio das pessoas mais próximas evitou que a lutadora cedesse. E Amanda conseguiu se reerguer. A lutadora fez valer o seu apelido de Leoa e mostrou que tinha força para se destacar no cenário internacional. As derrotas não deixaram a baiana desanimar. No ano de 2013, a lutadora fez sua estreia no UFC. E, novamente, o embate de debut foi de sucesso para Amanda, assim como a grande parte de sua trajetória no campeonato. A Leoa ganhou grande destaque depois de julho de 2016,
Nunes não só venceu Miesha Tate, mas fez uma grande atuação na noite e atropelou o adversário. Com o mata-leão, a estadunidense foi finalizada ainda no primeiro round. O estrelato era grande, mas seria ainda maior. Naquele ano, uma luta iria se destacar na sua vida. Isso porque sua oponente era ninguém menos que Ronda Rousey. Ronda, lutadora dos Estados Unidos, é um dos maiores nomes do MMA. Foi uma das pessoas que proporcionou a existência da categoria feminina no UFC. A fama da lutadora cresceu na medida que seu talento foi mostrado para o mundo. A reputação de Ronda causava um temor atrelado ao nome dela. Na carreira, a lutadora tinha tropeçado apenas contra Holly Holm. Por isso, a luta entre Amanda Nunes e Ronda Rousey prometia e muito. Depois de um grande trabalho de propaganda, o tão esperado dia chegou. E o duelo foi à altura das expectativas. Mas como só uma das duas poderia sair sorrindo, a derrota foi devastadora para quem perdeu. E o que alguns julgaram improvável aconteceu. Amanda Nunes bateu a oponente Ronda Rousey e a brasileira saiu do ringue consagrada. Na verdade, ela era campeã. Todas as meninas da categoria querem lutar com a campeã. E que Ronda Rousey era campeã, mas agora tudo mudou. A campeã sou eu, a melhor do mundo sou eu hoje. Como foi mencionado pela própria Amanda, é a atual campeã do peso galo feminino. A história e as conquistas mostram que é incontestável o poder da leoa no UFC. E o Estação Esportiva deseja um feliz aniversário para a lutadora. Mariana Siqueira com as informações para o Estação Esportiva. Na Rádio Universitária, agora são 6h58. E chega ao fim a Estação Esportiva dessa quarta-feira, dia 30 de maio de 2018. A apresentação de hoje foi minha, Mariana Siqueira, com Augusto César e Paulo Emílio de Medeiros. Produções e reportagens de Augusto César, Cláudio Augusto, Fábio Silveira, Mariana Siqueira, Matheus Alves e Paulo Emílio de Medeiros. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Borati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Ana Cláudia Rezende, Murilo Cavalcante e Clóvis Henrique. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou ligar para 35 21 19 36. Uma boa noite, ouvinte, e boa noite a você, Mari. Boa noite, Augusto, e boa noite a você, ouvinte. Devido ao feriado e à greve dos caminhoneiros, o Estação Esportiva volta na segunda-feira, às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.